Vamos ao Rio de Janeiro. Uma pessoa morreu e pelo menos outras 3 ficaram feridas após um prédio residencial desabar em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. O homem que morreu tinha 26 anos. Os feridos foram levados para um hospital. Uma mulher de 62 anos, um homem de 54 e uma jovem de 19 anos. Você vê imagens aí desse desabamento. É um prédio residencial e as imagens de agora pela manhã, isso aconteceu agora pela manhã, isso por volta de 6h40 da manhã, as imagens mostram o prédio totalmente no chão, Marcela Raal. O prédio tinha 3 andares. As causas do desabamento, claro, ainda estão sendo investigadas. A gente tem informações dos feridos. Os feridos foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que é conhecido como o Hospital da Posse. Como nós dissemos, o prédio tinha 3 andares. O Corpo de Bombeiros informou, que você vê aí nas imagens, ao Corpo de Bombeiros, que foi acionado por volta de 6h45 da manhã desse domingo. Esse prédio ficava numa estrada chamada Nilo Peçanha, uma estrada muito famosa no município de Nilópolis, esquina com a Coronel José Muniz, no bairro de Olinda. Tá, então, as imagens desse acidente que aconteceu nessa manhã em Nilópolis, Rio de Janeiro, um prédio de 3 andares. Um homem morreu, 3 ficaram feridos. E a gente tem imagens desse prédio, né, um prédio baixo de 3 andares, antes dele desabar. Tá aí, então, a imagem do prédio antes dele desabar. É um prédio residencial baixo, como a gente já ressaltou aqui. Parece que um dos andares não tinha morador. E aí, nos outros, claro, tinham moradores e 3 pessoas ficaram feridas, foram resgatados, né? Então, o Corpo de Bombeiros faz esse trabalho para saber se há mais vítimas aí sob os escombros. A gente segue acompanhando essa situação em Nilópolis, no Rio de Janeiro, nesse prédio que desabou. A gente tem outras imagens ainda, além dessas imagens que você pode ver, impressionantes, do prédio de pé. Um prédio grande, né? Relativamente grande, 3 andares, mas quando você vê essas imagens do prédio desabado, você tem um pouco da dimensão da tragédia. Temos imagens do resgate, como dissemos também, o Corpo de Bombeiros diz que foi acionado por volta de 6h45 da manhã. Eles já resgataram alguns feridos, 3 deles. Foram levados para um hospital relativamente próximo, que é o Hospital da Posse, que fica em Nova Iguaçu, o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Normalmente é o hospital preparado na Baixada Fluminense para grandes emergências. É o único hospital, inclusive, preparado para essas emergências. E temos notícia de, infelizmente, um falecimento até agora, um homem de 26 anos. Temos as imagens, só para a gente dar a dimensão, a gente pode colocar mais uma vez as imagens do prédio de pé, para a gente dar a dimensão ao nosso telespectador dessa tragédia que abate a Baixada Fluminense em Nilópolis na manhã desse domingo. A gente já vai trazer então as imagens para vocês. Vocês veem aí a imagem do resgate. Esse é o prédio que desabou na manhã desse domingo em Nilópolis, na Baixada Fluminense, deixando 3 feridos e um morto, um jovem de 26 anos. Mas também temos entre os feridos uma jovem de 19, uma mulher de 62 e um homem de 54 anos. Os 3 feridos foram levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Temos aí mais uma imagem agora de resgate, Marcela. Pois é, temos mais uma imagem desse resgate, dos trabalhos que estão sendo feitos pelo Corpo de Bombeiros para tentar encontrar pessoas que estariam sob os escombros desse prédio que desabou em Nilópolis, na Baixada Fluminense, um prédio residencial de 3 andares. A gente vê aí essas imagens novas que a gente tem agora trazendo para vocês. Aí a gente vê que o prédio, enfim, desabou completamente, né? E as causas desse desabamento estão sendo investigadas para saber de fato o que aconteceu, o que teria acontecido para esse prédio desabar. Porque a gente vê até naquela imagem que a gente mostrou agora há pouco, do prédio ainda sem desabar, né, em pé, a gente vê uma estrutura, né, visivelmente normal, nada abalada, não tinha inclinação. E aí agora a gente vê que esse prédio desabou e precisa entender por que isso aconteceu. Tá aí, a gente vê o prédio, então, antes de desabar, a gente consegue observar que a estrutura parece aparentemente sólida, né?
E aí agora esse desabamento, então, um homem que morreu de 26 anos, uma mulher de 62 anos e um homem de 54 e uma jovem de 19, esses ficaram feridos, já foram resgatados, foram levados para hospitais da região, mas o trabalho do Corpo de Bombeiros aí para saber se há mais vítimas nesse acidente ou também as possíveis causas desse desabamento. Mais informações sobre os feridos, nós já dissemos aqui, para você que está chegando agora na programação da CNN, às 9h26, esse prédio fica em Nilópolis, na Baixada Fluminense. 3 pessoas feridas foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, também conhecido como Hospital da Posse. Já temos as primeiras informações sobre esses feridos. Eles receberam a classificação verde. O que significa isso? Significa que é ferimento de menor gravidade, pelo menos uma notícia mais reconfortante nesse momento dessa tragédia em Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde tivemos um jovem morto, a notícia de um jovem de 26 anos morto no desabamento desse prédio. E agora, notícia mais reconfortante que entre os 3 feridos, uma mulher de 62 anos, um homem de 54 e uma jovem de 19 anos. Entre os 3 feridos, a classificação deles é verde, significa que eles têm ferimentos com menor gravidade. A gente também tem informação que o Corpo de Bombeiros não, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros já está aí, a Defesa Civil, os técnicos da Defesa Civil estão se deslocando, chegaram aí a esse desabamento para saber a estrutura, né, a capacidade ali da estrutura, como é que estava antes desse desabamento, o que de fato teria acontecido. E não há informações ainda se esse prédio estava legalizado, né, de acordo aí com as normas da Prefeitura da cidade de Nilópolis, qual que era a condição desse prédio, se estava tudo legal, se as manutenções estavam sendo feitas, se era um prédio de fato regular. Então, a informação que chega aí que a Lu trouxe, e a gente ressalta para vocês, uma pessoa morreu, infelizmente, nesse desabamento, um homem de 26 anos, e os outros feridos, que são 3, a gente recebeu a informação do Corpo de Bombeiros, uma atualização de que, então, a classificação deles é uma classificação verde, considerada aí pela corporação, pelo Corpo de Bombeiros. O que significa isso? Que é um ferimento de menor gravidade. Que bom, né, que seja assim, porque a gente vê as imagens e imagina que alguma coisa muito pior possa ter acontecido. Mas a gente lembra, esse trabalho do Corpo de Bombeiros ainda está acontecendo para saber se tem vítimas, como é que foi essa situação, e também Defesa Civil aí interditando a área para entender se as estruturas também das casas ao lado estão abaladas ou não, e o próprio prédio que teria acontecido. Você consegue ver aí nessas imagens, vizinhos acompanhando, é claro, já esses primeiros momentos do socorro, do resgate. Você vê a apreensão, é possível ver a apreensão no rosto dos vizinhos. Segundo eles, nesse prédio realmente só tinham 4 pessoas, mas o Corpo de Bombeiros, né, os militares do Corpo de Bombeiros estão ainda fazendo buscas para ver se tem mais feridos. Você vê nessa imagem, na lateral da imagem, a imagem de apreensão, o rosto de apreensão dos vizinhos nesse momento que estão acompanhando uma tragédia muito grande, porque o prédio, como você viu, está absolutamente no chão e é um prédio, nós já mostramos a imagem do prédio, era um prédio relativamente grande, mas foi absolutamente abaixo. 3 feridos já estão no Hospital Geral de Nova Iguaçu, Hospital da Posse, sem ferimentos graves. Infelizmente, o falecimento de um jovem de 26 anos.